E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa primeira aula de Física para o terceiro ano. Hoje vamos conversar sobre o capítulo 1, Força Elétrica. Vamos abordar os tópicos eletroscópio e lei de Coulomb e assim encerrar o nosso primeiro capítulo, certo? Antes de mais nada, espero que vocês estejam bem. Quero também pedir a compreensão de vocês em relação ao áudio. De vez em quando pode ser que vocês escutem algum ruído do ambiente, certo? Todo o meu aparelho aqui, minha aparelhagem é bem simples e eu fiz o melhor que eu pude, certo? Então, bora lá. Pessoal, em primeiro lugar, o conteúdo da nossa aula, certo? Vamos ter uma breve revisão sobre alguns assuntos que vão ser necessários aqui no nosso estudo, certo? Vamos abordar também o tópico eletroscópios, que vocês encontram no livro de vocês na página 25. E também o tópico lei de Coulomb que vocês encontram na página 28, certo? E aí, em cada um desses tópicos, o que é que eu vou abordar? Revisão, vou falar sobre grandezas escalares vetoriais, um assunto lá do primeiro ano, certo? Assim como a terceira lei de Newton. Isso vai ser muito útil na hora que a gente for abordar a lei de Coulomb, certo? E na parte de lei de Coulomb a gente vai falar sobre força elétrica, ok? E entre esses dois aqui, entre esses dois conceitos, a gente vai abordar eletroscópios, certo? Então, pessoal, primeira parte da nossa aula, revisão. Grandezas escalares e vetoriais. Em primeiro lugar, grandezas escalares. Digamos que eu faço uma pergunta para você, por exemplo, que horas são neste momento? E aí, quando você vai olhar lá no seu relógio, você vai e me responde, professor, são 10 horas. Então, para você me passar essa informação sobre o tempo, você precisou falar um número, 10, e unidade de medida, horas. Pronto, isso já foi o suficiente para você me dar toda a informação que eu precisava. Um outro exemplo aqui de uma outra grandeza que obedece a essa mesma ideia. Massa. Digamos que eu pergunte para você qual a sua massa. Aí você vai lá na balança e mede a sua massa, não peso, é a massa. Balança mede a massa, ok? E aí você responde, professor, a minha massa são 60 quilogramas. Então, para você me dar essa informação sobre a sua massa, você precisou de um número, 60, e a unidade de medida, quilograma. E isso já foi o suficiente para você me dar a informação que eu precisava. Então, pessoal, sempre que vocês se depararem com grandezas no quais você apenas precisa falar um número, o valor numérico, seguido da unidade de medida, essas grandezas elas são classificadas como grandezas escalares, ok? Um outro exemplo seria a temperatura também. Por exemplo, a temperatura do ambiente está a 25 graus Celsius. Você precisou apenas de um número e unidade de medida. Número 25, unidade de medida, graus Celsius. E aí também temos energia. Todas as suas modalidades de energia, energia cinética, energia potencial gravitacional, todas elas também são uma grandeza. A energia é uma grandeza escalar, ok? Seguindo. Pessoal, mas existem grandezas que, além de um número de unidade de medida, você vai precisar de mais informações para poder falar totalmente sobre aquela grandeza. Por exemplo, imagine um helicóptero saindo ali do heliporto, certo? E aí, para o piloto chegar no destino dele, ele precisa percorrer 20 quilômetros. Então, para chegar ao destino dele, será que só basta alguém informar que esse destino dele está a 20 quilômetros? Você só precisa dar essa informação, a unidade, quer dizer, você só precisa dar essa informação, o número, 20, e a unidade de medida, quilômetro? A resposta é não. Ele precisa saber por onde ele deve seguir. Então, pessoal, para o piloto fazer o deslocamento dele, ele vai precisar de, além do valor 20, da unidade de medida, quilômetro, ele vai precisar de uma direção e de um sentido. Então, isso aqui, o deslocamento, é uma grandeza vetorial, certo? Que não ficam totalmente determinadas com valor e unidade, certo? Para que fiquem totalmente definidas, necessitam de um módulo, número com unidade de medida, direção e sentido. Então, pessoal, ó, o número 20 mais a unidade de medida, quilômetro, no caso que é o deslocamento dele, a gente vai juntar essas duas coisas e vai chamar de um módulo, certo? Então, uma grandeza vetorial ela precisa dessas três informações.
módulo, direção e sentido, ok? Deslocamento é um exemplo. Um outro exemplo de grandeza vetorial, velocidade. Você vai precisar, além de falar a velocidade daquele cara 10 metros por segundo, você precisa também dizer a direção e o sentido dele. Já já eu vou falar mais sobre essa direção e sentido. Força. Depende também de como a força está sendo aplicada em um objeto. Dependendo de como ela esteja direcionada, aí o objeto vai acelerar para a esquerda, ou para a direita, ou para cima, ou para baixo. Força você também precisa dizer, além de existe uma força de 5 newtons, você precisa também dizer uma direção e um sentido. Força também é uma grandeza vetorial. Assim como aceleração, quantidade de movimento e por aí vai, ok? Então, pessoal, agora que estamos falando de quantidades, grandezas vetoriais, vamos falar de vetor, certo? O vetor é a representação gráfica de uma grandeza vetorial. É como a gente vai desenhar ele, por assim dizer. Ó, bora lá. O vetor é um segmento de reta geometricamente orientado, né? É um segmento de reta geometricamente orientada, ou seja, possui módulo, sentido e direção. Bora lá. Vamos imaginar que eu estou falando do vetor aceleração de um corpo, certo? E tá aqui, ó, eu vou desenhar vou representar aquela aceleração para um segmento de reta que tem uma seta por uma flecha. E aí, essa flecha ela vai ter um determinado tamanho, certo? E esse tamanho dela vai se referir ao módulo dela. Quanto é que mede essa aceleração? Digamos aqui que são 4 unidades. Então esse tamanho aqui, 4 unidades, já é o módulo daquela aceleração. Poderia falar 4 metros por segundo ao quadrado, metros por segundo ao quadrado, 4 km por hora ao quadrado. Resolvi chamar de uma unidade genérica aqui, só unidade, certo? E aí, essa aceleração, além de dela ter esse valor, né, ter esse módulo, ela também tem uma direção, ela está na horizontal, e esse vetor também, o vetor aceleração, ele também possui um sentido, olha só. Possui um sentido para a direita. Então, se aqui a aceleração de um corpo, a aceleração desse corpo é 4 unidades na direção horizontal, com sentido para a direita. E aí, pessoal, a gente dá nome aos vetores também, ó, através de uma letra, certo? Pode ser minúscula. E acima dessa letra, a gente vai colocar uma flechinha para dizer que ela é um vetor, ok? Então, sobre esse vetor aqui especificamente, né? Qual o módulo dele? Qual é o tanto que ele vale, né? Aí você me diz o número seguido da unidade de medida. Aqui, no caso, 4 unidades, ok? Qual o sentido desse vetor, pessoal? Está apontando para direita, exatamente. E qual a direção dele? Horizontal. Pode ser vertical também, ou então pode ser qualquer uma outra direção entre vertical e horizontal, certo? Aí para você falar dessa direção dele, quando não estiver na horizontal, na vertical, aí você vai precisar dizer, por exemplo, o ângulo que ele está fazendo com a horizontal, certo? Aí você vai dizer, esse vetor tem uma direção de 30 graus ou 120 graus, certo? Mais um exemplozinho aqui, pessoal. O vetor A agora de 1 unidade. Olha só, o módulo dele agora é 1 unidade, então já diminuiu o tamanho, certo? Possui a mesma direção aqui, horizontal, né, do outro, e o mesmo sentido, ó, para a direita. E agora eu tenho o vetor A 2 vezes maior. Aí ele duplica o tamanho dele, ó, certo? Agora o módulo dele seria 2 unidades. Tem a mesma direção e o mesmo sentido. E agora, aqui embaixo, o que vocês notam de diferente? Claro, né? A gente já vê que tem um módulo maior, já são 3 unidades. A direção é a mesma? Sim, ele continua na horizontal. E o sentido dele continua o mesmo, pessoal? Agora está apontando para a esquerda. E aí, como antes, os números que representavam os vetores, né, para a direita eram positivos, agora você vai colocar o sinal negativo, certo? Para dizer que está no sentido contrário. Então, pessoal, aqui revisãozinha sobre a representação de vetores, certo? Aí você vai poder representar vetor velocidade, vetor aceleração. A gente vai falar muito aqui do vetor força, né? Porque a gente vai estudar força elétrica.
E aí o vetor vai dizer para onde é que a força tá apontando, né? Ok? Então, bora lá. Uma coisa que a gente precisa saber também, pessoal, é operações com vetores. E é o seguinte, quando você vai somar dois números, 4 e 6, por exemplo, você junta, junta as unidades ali, né, e tem a sua resposta, 10. Ok, mas será que somar vetores é a mesma coisa que somar os números? 6 mais 4 dá 10, 10 mais 4, 14. Será que com vetores, vetor velocidade 4 metros por segundo, somado com vetor velocidade 6 metros por segundo, será que vai ser a mesma coisa? Apenas somo os números, 4 metros por segundo mais 6 metros por segundo, e vou ter um vetor de 10 metros por segundo, vetor velocidade? Pessoal, a resposta é não. Para os vetores vai depender qual a direção e o sentido que eles vão estar apontando, certo? E aqui eu vou mostrar para vocês o caso mais simples, que é o que vai ser necessário para a gente aqui, ok? O primeiro caso é quando os vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido. Bora lá, exemplo. Aqui o vetor A, qual a direção dele? Horizontal. Qual o sentido? Para a direita. Bora pegar outro vetor B. Aqui, ó, mesma direção, mesmo sentido, ok? E aí, pessoal, como é que vai ser a soma desses dois vetores? Como é que a gente vai calcular isso? Ó, a soma deles a gente chama de vetor resultante, certo? No caso aqui, eu estou chamando do vetor R. Então, bora lá. Em primeiro lugar, pessoal, você pega o vetor A, e aí você vai trazer, ó, veja que o vetor A, todo vetor, né, tem uma origem, tem uma extremidade, certo? Você vai pegar o segundo vetor, que você vai somar com ele, vai pegar a origem dele e trazer para a extremidade do primeiro, ok? Bora lá? Pronto, aí. E agora como é que você encontra a soma dos dois? Como é que você vai desenhar a soma dos dois? Pessoal, a regrinha. A soma vai vir da origem do primeiro e vai até a extremidade do último, certo? Bora lá. Pronto. Você encontrou o seu vetor resultante. E aí, ó, qual o comprimento desse vetor resultante? Digamos que o vetor A ele mede 6 unidades e o vetor B mede 2 unidades. Então, ó, o comprimento do R ó, vai ser o comprimento do vetor A, 6 unidades, mais o comprimento do vetor B, 2 unidades. Então, o vetor resultante, né, vai ser 6 mais 2, 8 unidades, certo? 6 unidades para esse e 2 para esse, ok? Então, aqui no caso, quando eles têm a mesma direção, o mesmo sentido, você só soma os números, certo? No caso aqui, o 6 mais 2, 8 unidades. Certo? Você só soma o valor de cada um. E aí, pessoal, o que acontece agora se eles têm a mesma direção, mas têm sentidos contrários? Olha só, o vetor A aqui está apontando, tem a direção horizontal, o B também, mas o A tem sentido para a direita e o B tem sentido para a esquerda, certo? Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai encontrar o vetor resultante, a soma deles, né? Pessoal, a mesma coisa, ó, pega o vetor a regra continua a mesma. Você vai trazer o vetor B, a origem dele para a extremidade do A. Bora lá. Pronto. E o vetor soma, lembra lá do último exemplo, ele vai vir da origem do primeiro até a extremidade do segundo. Daí, pronto, você encontrou a soma dos dois, o vetor soma, o vetor resultante. Olhem só o comprimento dele, pessoal. O comprimento dele, ó, é uma diferença entre o comprimento do A, que é 6 unidades, por exemplo, menos o comprimento do B, que era 2 unidades. Então, 6 menos 2, 4 unidades. Então, pessoal, bisuzinho, quando os vetores tiverem sentidos opostos, você pega o número que representa o primeiro e subtrai do número que representa o segundo. No caso aqui, você, para encontrar o vetor soma deles, né, você vai fazer 6 menos 2 e a resposta vai dar 4, ok? Então é assim que você vai operar com vetores. Mesma direção, mesmo sentido, você soma os valores dele, vai ter o vetor soma. Tem sentidos opostos? Mesma direção, mas sentidos opostos? Pega os valores dele, aí pega o valor do maior e subtrai do valor do menor. Aí você vai ter o valor do vetor resultante, da ação deles, ok? Pessoal, então isso vai ser muito útil nos nossos estudos de força elétrica, ok? Revisãozinha sobre vetores, concluído. E agora a última parte da nossa revisão, terceira lei de Newton, certo?
E aí, na terceira lei de Newton, qual é a ideia? Digamos que você está aí sobre um skate, certo? E aí você mantém os dois pés sobre o shape do skate. Tente fazer isso. Aí você vai tentar se mover, certo? Você vai tentar se deslocar lá com o skate. A superfície é plana, não tem nenhum obstáculo, certo? Você vai ver que o skate ele vai para frente, você vai para trás. Você não vai conseguir sair muito do lugar, né? E aí, quando você coloca um pé no chão, a partir desse momento aí você já sente certo alívio, você já consegue se deslocar melhor. Quando você coloca o pé no chão, você aplica uma força sobre o chão, para trás, você aplica uma ação sobre o chão. E o chão, pessoal, ele vai aplicar uma reação sobre você, sobre o seu pé. Vai aplicar uma força também no sentido contrário. Então, o que é que Newton diz sobre isso? Se um corpo A aplicar uma força sobre um corpo B, receberá deste uma força de mesma intensidade, mesma direção e de sentido contrário, ok? Bora ver uns exemplos aqui. Só antes de passar, essas forças, pessoal, de ação e reação, elas vão estar em corpos distintos, certo? Uma força vai estar sobre o pé, a ação, né? E a reação vai estar sobre o solo. Bora ver aqui os exemplos. A interação entre um corpo próximo do planeta Terra. Esse corpo, o corpo A, ele vai sofrer uma atração, um puxão, né? Em direção ao centro da Terra. Esse puxão é devido à força gravitacional. E a gente vai chamar de peso. Então, ó, ele sofre uma força para baixo, né? Vou chamar aqui para baixo, né? Para o centro da Terra. Essa é a ação do planeta Terra. Vai puxar o corpo A. E aí, o corpo A vai exercer uma reação. Se a Terra está puxando ele, então ele vai puxar a Terra com a mesma força, vai ser a mesma intensidade, a mesma direção, mas o sentido agora ó, vai ser contrário, certo? Daqui, ó, esse aqui é o puxão da Terra apontando para baixo, né? Sentido para baixo. E aqui é o puxão do corpo A sobre a Terra apontando para cima. Eles têm o mesmo tamanho, os vetores, têm a mesma direção, os dois estão na vertical, mas os sentidos, ó, enquanto um aponta para baixo, o outro aponta para cima, ok? Segundo exemplo, quando você caminha, né, acabei de falar aqui, bem parecido, você aplica uma ação sobre o solo, aplica uma força F, apontando para a esquerda, e aí o solo vai aplicar uma reação sobre você, uma força F, né, para a direita. Vejam, ó, a sua força sobre o solo é uma força F, né, tá positiva ali, vetor força, e aí a reação tem a mesma intensidade, a mesma direção, tá na horizontal, mas agora o sentido ó, é oposto, então é o sinal de menos, ok? E último exemplo, tem o motor do carro faz a roda girar, e a roda quando está em interação com o chão, empurra o chão para trás com a força F, logo o chão vai exercer uma reação sobre o pneu do carro, uma força menos F, né? Agora o sentido oposto, de modo que vai empurrar o carro para frente, ok? Então tá aqui pessoal, a terceira lei de Newton revisada, vai aparecer também na nosso estudo de força elétrica, ok? Seguindo nosso conteúdo. Pessoal, eletroscópios. Agora a gente começa o primeiro tópico da nossa aula. Nós estudamos, né, nas ações anteriores, como você tornar Estudamos cargas elétricas, como tornar um corpo eletrizado também. Vemos que a gente precisa acrescentar ou retirar elétrons, certo? E aí vimos que existem três processos para isso, né? Eletrização por atrito, contato, indução, três formas de deixar um corpo eletrizado. E agora, nesse tópico, a gente vai ver aqui dois aparelhos que ajudam a gente a determinar se um corpo está eletrizado ou não, ok? E aí, aqui o eletroscópio vai ser esse dispositivo, né, que pode determinar se o objeto está eletrizado ou não. E o primeiro eletroscópio que eu vou mostrar aqui para vocês é o pêndulo eletrostático. Como é que é o pêndulo eletrostático? Ó, ele tem uma haste, certo? Isolante, uma base aqui também que é isolante. E aí, preso aqui nele, através de um fio isolante também, você tem uma bolinha de isopor, certo? Uma esfera ou então uma cortiça, certo? Uma esfera de cortiça ou isopor. E aí, como é a ideia aqui, por trás disso? Quando você vai aproximar um corpo da esfera, se o corpo estiver eletrizado, a esfera vai ser atraída por ele. Se o corpo não estiver eletrizado, a bolinha continua lá no mesmo lugar. Bora ver. Aqui, ó.
Você aproximou um corpo, né? Está positivamente carregado. Olha o que aconteceu com a bolinha. Aí você está vendo aqui, né? Tem uma carga positiva aqui na esquerda, na direita. Como é que pode? Ele estava neutro. Pessoal, lembra lá da indução? Quando você aproxima um corpo eletrizado do corpo neutro, vai haver um rearranjo de cargas, uma polarização de cargas no corpo neutro. No caso aqui, ó, elétron gosta de quê? Né? Carga negativa gosta de quê? De carga positiva. Então, os elétrons da bolinha, eles vão se afastar, né? Eles vão se deslocar para ficar o mais próximo possível das cargas positivas lá do corpo eletrizado. Então, todos eles vieram para cá, para a direita. Então, aqui desse lado, ó, como ficou com menos elétrons, então ficou com restante positiva. Então, é por isso que um corpo eletrizado vai atrair um corpo neutro, né? Ok? Então, aqui, ó, a gente já vê que esse corpo está eletrizado. A bolinha foi atraída. Pessoal, mas assim, e se a gente não souber a carga aqui desse corpo de teste, né? Eu vou chamar ele de corpo de teste. Existe uma maneira de você determinar isso, determinar a carga dele. Seguinte, primeiro você pega aquela bolinha e você vai eletrizar ela com a carga que você já conhece. Bora ver aqui um exemplo. Digamos que você eletrizou a bolinha, ó, com uma carga negativa, certo? Aí você tem duas situações que você vai aproximar um corpo eletrizado. Você quer saber qual a carga dele. Assim que você aproximou o corpo da bolinha, se ela for atraída, como a gente sabe que negativo atrai positivo, então a gente chega à conclusão de que o corpo está positivamente carregado, né? Já que a bolinha está negativa. Outra situação, e se a bolinha agora se afastar daquele corpo eletrizado? Se a bolinha está com carga negativa, então a gente vai chegar à conclusão de que o corpo que está eletrizado, ele também possui o quê? Carga negativa, né? Se a bolinha está se afastando, ó, é porque o corpo de teste está com carga negativa. Negativo não gosta de negativo, né? Se repele. Beleza? Da mesma forma, se você eletrizar ele com carga positiva, certo? Então essas são as duas maneiras de determinar a carga de um corpo de teste, usando o eletroscópio, ok? Aí, pessoal, agora o segundo eletroscópio de folhas ou de lâminas, certo? Aqui, ó, tem um desenho esquemático e tem uma representação aqui real de um eletroscópio de folhas. O livro de vocês até ensina como fazer um simples, certo? Um eletroscópio caseiro. Então, bora lá. Ele tem aqui uma haste de metal, tem uma lâmina aqui, né? Também, ó, no caso ele escolheu o ouro, que é o melhor para a gente trabalhar aqui, é o mais sensível. A gente usa uma rolha aqui, né? Para poder fazer com que não entre corrente de ar aqui dentro do vidro, né? Para não interferir no nosso experimento. E você coloca uma bolinha aqui em cima, ó, da haste de metal, essa bolinha sendo material condutor, ok? E aí, pessoal, é o seguinte, ó. Você vai usar esse aparelho também para determinar se um corpo está eletrizado ou não, certo? Se você aproximar um corpo dessa bolinha, se as folhas não se mexerem, tá, aquele corpo não está eletrizado. Agora, se você aproximar o corpo eletrizado dessa bolinha e as lâminas se mexerem, se repelirem, aí você conclui que aquele corpo está eletrizado. Bora ver aqui um exemplo. Digamos aqui, ó, você aproxima um corpo eletrizado positivamente, certo? Ora, no início o eletroscópio está neutro. O que é que acontece quando você aproxima um corpo eletrizado do corpo neutro? Existe uma polarização de cargas. Exatamente, mais uma vez, ó. Então as cargas negativas do material, eles vão todos se deslocar aqui para cima para ficarem próximas das cargas positivas, né? Negativo gosta de positivo. Aqui embaixo, como ficou com menos elétrons, né? Eles se deslocaram para cá, uma grande parcela. Então aqui embaixo vai ficar com a restante positiva. Então, ó, as lâminas, elas ficaram carregadas positivamente. Positivamente de um lado, positivamente do outro. Positivo gosta de positivo? Não. Então as folhas se repelem. É por isso que as lâminas vão se abrir. E assim você tem certeza que aquele corpo ali está eletrizado, certo? Aqui no caso já estou mostrando aqui na figurinha que está eletrizado com carga positiva. Aí, pessoal, o que acontece se você encostar aquele corpo eletrizado na bolinha lá, na esfera do eletroscópio? Antes ele não estava eletrizado, não. O que aconteceu aqui foi uma polarização de carga, né? Se você afastar o corpo de teste e volta ao normal, ó, as lâminas se fecham. Mas se você encostar aqui, ó,
Aí vai ter uma eletrização por contato. Contato, você lembra, né? Os dois corpos que estão em contato, eles vão terminar com cargas de mesmo sinal. Então, ó, o corpo aqui de teste estava carregado positivamente, o eletroscópio agora vai ficar todo carregado positivamente também. Aqui embaixo, ó, a lâmina, ela continua aberta, ó, porque positivo com positivo, né? Se repele, ok? Pessoal, então para encerrar aqui, ó, só um videozinho que vai servir como um resumo que eu acabei de falar aqui, certo? Bora lá. Toalha, ou seja, fazendo uma eletrização por atrito. Ao encostarmos o canudinho eletrizado no eletroscópio descarregado inicialmente, iremos passar a parte das cargas do canudinho para o eletroscópio, por meio do contato entre eles. Neste caso, o eletroscópio se eletriza por contato, e neste processo de eletrização, os dois corpos ficam eletrizados com cargas de mesmo signo. Então, pessoal, o que a gente acabou de ver aqui nesse vídeo? No início, teve a eletrização por atrito entre o canudinho e o papel toalha. Aí o canudinho ficou com carga negativa e a toalha com carga positiva. Quando ele foi aproximando o canudinho lá do eletroscópio, daqui é uma réplica do eletroscópio, né? Aí você viu que teve aquela polarização de carga no eletroscópio. Por isso que as lâminas se abriram. E depois, quando ele tocou o canudinho no eletroscópio, aí ele ficou carregado também negativamente e as lâminas continuaram abertas, porque agora estava negativo, ok? Então foi um resuminho aqui bem breve. Assistam mais uma vez esse experimento, viu? Quando vocês tiverem a oportunidade, certo? Com mais calma. Que agora a gente vai seguir com o último tópico da nossa aula, que é a lei de Coulomb. Então, pessoal, para iniciar essa parte aqui, é o seguinte. Você usou um eletroscópio ali para determinar se o corpo estava eletrizado ou não, certo? Mas aí você não conseguiu falar nada sobre a força que está acontecendo ali, né, de atração ou de repulsão entre os corpos eletrizados, e nem como determinar as cargas que estão envolvidas ali, certo? E a gente vai ver tudo isso agora na lei de Coulomb. Coulomb foi um físico francês, viveu no século XVIII, e ele foi o responsável por determinar como a gente medir essas forças, certo? Então bora lá. Consideremos uma carga Q1 e uma carga Q2 separadas por uma distância D. Aqui a carga Q1, uma carga Q2, e elas estão a certa distância de uma das outras, ok? Pessoal, uma coisa que a gente vai considerar aqui é o seguinte. Tu tem um corpo eletrizado, outro corpo eletrizado também. Se o tamanho deles for bem menor do que a distância que estão separando eles, então esses corpos tu não precisa desenhar ele totalmente, apenas representa eles como um ponto, certo? Com uma bolinha. E pronto, você pode começar a estudar ali o que está acontecendo, certo? E essa representação delas, a gente chama de cargas elétricas putiformes. Tu vai desenhar todo o corpo apenas como um ponto e toda a carga elétrica dele vai ficar reunida naquele ponto ali que você vai considerar, ok? Isso ajuda a gente a determinar a distância entre um corpo e o outro. Beleza? Bora lá. Pessoal, a gente sabe que quando a gente tem duas cargas eletrizadas, vai haver uma interação elétrica entre elas, né? Uma vai exercer uma força sobre a outra, certo? E essa força aqui a gente vai chamar de força elétrica. O que foi que o Coulomb ele notou nos experimentos dele? Em primeiro lugar, ele notou que quando você vai separando as cargas umas das outras, a força entre elas vai diminuindo também. Mas o que ele notou foi o seguinte: quando você dobra a distância entre elas, a força cai 4 vezes. Se você triplica a distância entre elas, a força cai 9 vezes. Mesma coisa quando se aproxima, certo? Deixa elas 2 vezes mais perto das outras, aí a força aumenta 4 vezes. Por aí vai. Outra coisa que ele notou também é que a força entre elas vai agir ao longo de uma linha que liga as duas cargas, por exemplo, uma linha imaginária, né, que passa entre as duas cargas. A força ela que vai ser exercida sobre cada uma das cargas não vai estar para cá, nem para cá, nem para cá, vai estar ao longo da linha que liga essas duas cargas aqui, certo? Seguindo. Bora ver agora o sentido dessas forças que as cargas exercem uma nas outras, certo? Vamos analisar a situação de cargas de mesmo sinal. Quando são cargas de mesmo sinal, existe uma repulsão entre elas, né? Positivo não gosta de positivo, negativo também não gosta de negativo. Bora lá. Carga Q1 positiva,
carga Q2 positiva também, está a uma certa distância de uma das outras, aí é o seguinte, a carga Q1 vai exercer uma força sobre a Q2, vai empurrar a Q2 para longe, aqui para a direita. E aí, ó, essa força, né, a força elétrica exercida pela carga Q1, certo? E Q2 vai responder à carga Q1. Terceira lei de Newton, para toda ação existe uma reação. Aí, ó, mesmo tamanho, mesmo módulo, né? Mesma direção também horizontal, mas agora vai ter sentido contrário. Então, a força que Q2 vai exercer em Q1, ó, agora é uma força negativa, né? Está exercida aqui para a esquerda. Mesma coisa, duas cargas negativas, uma carga Q1 e uma carga Q2 negativa, separada a distância de uma das outras. Q1 vai exercer uma força Q2, ó, força elétrica na Q2 aqui para a direita, vai empurrar a Q2 para a direita, para longe dela. E a Q2 vai responder com reação, né? A terceira lei de Newton. Vai empurrar a Q1 para a esquerda com uma força menos Fe, uma força elétrica negativa. Ok? E aí, pessoal, e quando eles tiverem sinais contrários? Aí vai existir uma atração. Bora lá. Aqui a carga Q1 positiva, carga Q2 negativa, transferada a uma certa distância. Q2 ó, vai exercer uma força sobre Q1 apontada em direção a ela, né? Vai atrair em direção a Q2. Então aqui ó, uma força elétrica positiva, né, para a direita. Q1 vai responder. Pela terceira lei de Newton, ele vai responder, né? Uma força sobre Q2 apontada no sentido oposto. Então, ó, menos Fe, ok? As forças têm a mesma intensidade, mesma direção, estão na horizontal, mas sentidos opostos, ok? E aí, pessoal, é o seguinte, ó, o módulo, relembrando aqui, né, o módulo das duas forças, tanto de Fe quanto de menos Fe, são iguais. Só um detalhe aqui, pessoal, o menos era para estar dentro aqui do símbolo de módulo, certo? O que eu quis dizer aqui foi o seguinte, se o Q2 puxa o Q1 com a força de 5 newtons, Q1 também vai puxar Q2 com a força de 5 newtons, mas os sentidos são contrários, certo? Então, pela terceira lei de Newton, ó, as forças possuem o mesmo módulo. Só esse sinal aqui, pessoal, que está errado, é para ele estar aqui dentro, certo? Do símbolo de módulo. Ok? Seguindo. Então, quase chegando agora na nossa determinação da lei de Coulomb. Sabe o que acontece? O Coulomb, ele usou esse aparelho aqui, ó, chamado balanço de torção, para poder estudar, né, a força entre as cargas. A balança de torção nada mais é que um dinamômetro, né, um aparelho que serve para poder medir forças. Então, ó, juntando tudo que o Coulomb observou. Quanto mais você afasta as cargas, menor é a força entre elas, de atração e de repulsão. Duplicou a distância, a força diminuiu 4 vezes. Triplicou a distância entre elas, a força diminuiu 9 vezes. Olha só esse comportamento. Então a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Outra coisa que ele percebeu também é que quanto maior o valor das cargas, maior era essa força entre elas. E a carga Q1 e a carga Q2, né? Quanto maior o valor da carga Q1, maior a força entre elas, da mesma forma que Q2. E não importava o sinal, se era positivo ou era negativo. Então, a força entre elas vai depender do produto do módulo das cargas. Bora lá. Aqui ó, foi o que eu acabei de dizer, né? Que a força depende do valor das cargas, mas não do sinal delas, certo? E aí, chegamos finalmente para a lei de Coulomb. Consideremos uma carga Q1 e uma carga Q2 separados por uma distância d, certo? Q1 vai exercer uma força elétrica sobre Q2, a força de 1 sobre 2, e a carga Q2 também vai responder, vai puxar Q1 com a força F2,1, a força de 2 sobre 1, certo? Isso aqui nada mais é do que uma força elétrica, aqui também é uma força elétrica. Aqui, pessoal, eu devia ter colocado o sinal, né? Que é a força elétrica positiva, que era para ser a força elétrica negativa, né? Já está no sentido oposto. Então, quando você tem essa situação, como é a intensidade da força elétrica entre as duas? Como é que você calcula isso? Então, ó, a força, ela depende do módulo, do produto do módulo de cada uma das cargas, né? Quanto maior as cargas, maior a força, é diretamente proporcional. E a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. E aí, como a gente está falando de proporção, existe uma constante de proporção aqui, né? Assim que você acrescentar a constante, aí você já tem uma equação. Então essa é a equação da lei de Coulomb. Colocar aqui ó, para vocês, certo? Os detalhes, bem bonitinho. F, quem é cada um aqui, né? F é a força elétrica, a gente vai medir em Newton.
Q1 e Q2 são as cargas elétricas ali pontiformes, a gente mede em Coulomb, como você viu nas aulas anteriores, né? D é o quê? D é a distância entre as cargas, a gente mede em metro. E K é a constante eletrostática. Pessoal, a constante ela tem que ter todas as unidades aqui das quantidades que aparecem na sua fórmula, certo? É por isso ó, que a constante, deixa eu sumir o menu, a unidade dela é Newton vezes metro ao quadrado dividido por Coulomb ao quadrado, certo? E esses quadrados aqui é porque, através da análise dimensional, tal, aí a gente explica o porquê desses quadrados, ok? Em uma outra ocasião eu vou falar mais sobre isso. Então, pessoal, é isso, ó, a gente já tem a nossa lei de Coulomb, como calcular. Só mais um detalhe sobre aquela constante ali. Aquela constante, pessoal, é para dizer em relação ao meio que as cargas estão. Se as cargas estiverem no vácuo, a força entre elas vai ser uma coisa. Agora, se elas estiverem no nosso meio, né, no ar, aí a força entre elas já diminui um pouco. Se essas cargas já estiverem em um outro meio, aí a força também já tem uma outra situação. Ó, esse K, quando a gente escrever K0, é porque o meio que a gente vai estar considerando ali no nosso experimento vai ser no vácuo, certo? E aí esse valor, a constante no vácuo, ó, ela tem esse valor aqui, certo? Nas questões, pessoal, isso aqui é dado, certo? 9 vezes 10 a 9, Newton vezes metro ao quadrado, sobre Coulomb ao quadrado. Vejam só, em outros meios, no ar seco, é aproximadamente igual o valor da constante eletrostática. Aí na água o valor da constante já é 1,8 vezes 10 a 8. E aqui ó, no benzeno e no petróleo já é outro valor. Então, ó, dependendo do lugar que você está, a força vai se comportar diferente, com intensidade diferente, certo? Então, pessoal, é isso. Falamos sobre eletroscópio, sobre a lei de Coulomb, e agora bora exercitar, né? Bora ver. Primeiro exemplo aqui, pessoal. Calcule a intensidade da força elétrica entre duas cargas de 1 Coulomb, cada uma, situadas no vácuo a 1 metro uma da outra. Então, bora lá. Ó. Em primeiro lugar, resolução aqui, né? Dados. Anota o que a questão te dá, né? A carga, eu vou chamar a primeira carga de Q1, ela possui uma carga de 1 Coulomb. Carga Q2, né? Elas têm cargas iguais, então é 1 Coulomb também. A distância entre elas é quanto? 1 metro. E olha só, a questão já está dizendo que elas estão no vácuo. Logo, você vai usar a constante eletrostática, né, K0, com esse valor aqui, 9 vezes 10 a 9. Newton vezes metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Pronto, pessoal, você já tem todos os dados aqui, você anotou tudo que a questão te dá. Você quer saber o que? Ó, a força elétrica entre elas, certo? Então, bora lá, cálculos. Fórmula da lei de Coulomb para determinar a força elétrica, tá aqui, né? E aí, bora substituir. K vale quanto? 9 vezes 10 a 9, vezes Q1 vale quanto? O módulo de Q1, 1 Coulomb. Módulo de Q2, 1 Coulomb também. Pessoal, isso aqui é para dizer, falando bem rapidinho aqui do módulo, é que se você tiver uma carga positiva ou negativa, nas contas você não precisa colocar o sinal dela. Só precisa colocar o valor da carga, certo? E a distância entre elas ao quadrado, a distância é quanto? 1. Então, ó, 1 metro ao quadrado. Pronto, já substituiu tudo, agora bora calcular. Primeiro lugar, pessoal, dica aqui, ó. Multiplica primeiro os números, certo? Eu tenho 9, 1 e 1, certo? 9 vezes 1 vezes 1. E depois você multiplicar as potências. No caso aqui só apareceu, se multiplica as bases de 10 aqui, né? No caso aqui só apareceu o 10 elevado a 9, então deixei ele aqui sozinho. E aí, uma outra coisa também, aqui embaixo, 1 metro ao quadrado, né? 1 ao quadrado deu 1. Só voltar aqui, pronto. Então, ó, aqui embaixo, 1 ao quadrado deu 1. E aqui é o seguinte, as unidades, ó, metro ao quadrado, cortou com metro ao quadrado, Coulomb ao quadrado, cortou com esse Coulomb e com esse Coulomb, de modo que só sobrou a unidade aqui, ó, Newton. Você está falando de força, então, ó, então faz o maior sentido, sobre Newton. Faz as contas agora. 9 vezes 1 vezes 1 dá 9, dividido por 1 dá 9 também. E repete aqui, ó, a potência, né? 10 elevado a 9. A base 10 aqui com potência. Então, resposta, pessoal, 9 vezes 10 elevado a 9 Newton. 9 vezes 10 elevado a 9 Newton. Essa é a força entre essas duas cargas, certo? Uma força bem grande. E lembrando, pessoal, essas cargas aqui, cargas de 1 Coulomb, são cargas bem grandes também, certo? Bora lá, segunda questão.
De acordo com o modelo de Rutherford-Bohr, o átomo de hidrogênio é formado por um núcleo com um próton, em torno do qual um elétron descreve, no nível fundamental, órbita circular de raio aproximadamente 5,3 vezes 10 a menos 11 metros. Certo? Aqui é uma questão, um exemplo do livro de vocês. Dados. Aí, pessoal, aqui você tem um monte de dados. Ó. Carga do elétron é essa, menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Carga do próton, essa daqui, ó, é o mesmo, mas com um sinal contrário, né, positivo. Constante eletrostática no vácuo, a gente vai considerar que está no vácuo, então é esse valor. Massa do próton, essa daqui. Massa do elétron, essa. Constante da gravitação universal, essa daqui. E aí, bora lá seguir as perguntas da nossa questão, né? Calcule entre o próton e o elétron, letra A. Intensidade da força elétrica, a força elétrica entre as duas, entre o elétron e o próton. A intensidade da força gravitacional entre as duas, é por isso que entrou esse detalhe aqui, ó. E letra C, calcula a razão entre as forças de natureza elétrica e natureza gravitacional que você considerou aqui na questão. Pessoal, então, em primeiro lugar, ó, considerando as forças, a força elétrica entre o elétron e o próton. Para isso você usa lei de Coulomb. Então bora lá. Cálculos. Vou chamar aqui de FE, força elétrica, certo? O K vale isso aqui, 9 vezes 10 elevado a 9. A carga Q1, a carga do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19. Veja, eu não coloquei sinal aqui negativo, porque eu estou considerando o módulo dela. Vezes a carga do próton, é o mesmo valor, 1,6 vezes 10 a menos 19, substitui. Dividido pela distância entre elas ao quadrado. A distância entre o próton e o elétron ali, né, o raio do átomo, é 5,3 vezes 10 a menos 11, elevado ao quadrado, certo? Então agora sim, ó, aqui você vai ter que organizar as coisas. Primeiro, multiplica os números, certo? 9, 1,6 vezes 1,6. Deixei tudo separadinho aqui. Aí agora você coloca aqui as bases de 10, certo? Aqui, ó, você colocou 10 elevado a 9, 10 elevado a menos 19, vezes o outro 10 elevado a menos 19, certo? Você separou aqui cada um, só para organizar aqui mesmo. E aqui embaixo, 5,3 ao quadrado, dá esse número aqui, vezes 10 elevado a menos 11 ao quadrado, aí multiplica aqui, ó, os expoentes, aí fica menos 22, certo? Seguindo. Isso aqui, 9 vezes 1,6 vezes 1,6 dá 23,04. Vezes 10. Aí, pessoal, na multiplicação, repete a base e soma os expoentes. Então fica 9, menos 19, menos 19, certo? Só colocar aqui embaixo o denominador. E aqui embaixo você repete, né? 28,09 vezes 10 a menos 22. Seguindo, isso aqui vai ser igual a, repete o número, 23,04 vezes. Agora, junto isso aqui, né? 9 menos 19 dá menos 29. E aqui embaixo só repete. E agora, divide esses dois números aqui, vai dar 0,82, ok? Aproximadamente. Vezes. Aí agora, ó, 10 elevado a menos 29 dividido por 10 elevado a menos 22. Pessoal, dica, ó. O expoente que está aqui embaixo, você vai subir com um sinal contrário, certo? Então, fica menos 29 mais 22. E aí, fazendo essa conta, dá menos 7. Resposta. Força elétrica, 0,82 vezes 10 elevado a menos 7. Ok? E aí, transformando isso em notação científica, né? Ó, traz uma vírgula para cá. Então, você aumenta aqui expoente negativo e fica dessa forma, ok? Calculou a força elétrica. E agora, a força gravitacional entre as duas. Pessoal, a força gravitacional é dada por essa relação aqui, né? A lei de Newton para a gravitação. Constante da gravitação vezes a massa do primeiro corpo, a massa do segundo, dividido pela distância entre os dois corpos. Aqui vai ser a massa do próton, que é a massa do elétron, né? Você está estudando a atração gravitacional entre os dois. Então, ó, o G vale quanto? Lá na sua questão vale isso aqui. Massa do próton é isso aqui, 1,7 vezes 10 elevado a menos 27. Massa do elétron, M2, você substitui 9,1 vezes 10 a menos 31. Dividido pela distância entre eles, ao quadrado, 5,3 vezes 10 a menos 11 ao quadrado. Então, pessoal, ó, vocês vão fazer essas contas aqui do jeito que eu mostrei aqui, certo? E depois de tudo isso, fica até como uma tarefa de casa. Vocês vão encontrar esse valor, um valor muito pequeno comparado a esse daqui, ó. Ele em si já é um valor muito pequeno, quando comparado com esse outro aqui, então. Então, pessoal, letra C, o que é que ele quer? É a razão entre os dois, certo? Então você vai pegar a força elétrica
e vai dividir pela força gravitacional. Então, nessa conta aqui, você vai dividir 8,2 por 3,7 primeiro, dá 2,2. E aqui, ó, 10 a menos 8 é aquele bizu, né? Dividido por 10 a menos 47, ó. Ele vai subir positivo, certo? Vai ficar dessa forma aqui, ó, menos 8 mais 47. Então, fica 2,8 vezes 10 elevado a 39, certo? Então, pessoal, isso aqui serve para a gente ver, comparar, ó, o quanto a força elétrica é maior do que a força gravitacional. Esse resultado aqui está querendo dizer ó, que a força elétrica é 2,2 vezes, da ordem de 10 elevado a 39 vezes maior do que a força gravitacional, certo? E isso explica, essa força elétrica tão grande, explica a coesão, por exemplo, dos sólidos. Por que é tão difícil de você partir um sólido assim, né? Porque os átomos aqui nele, a atração elétrica entre os átomos é de uma força imensa, ok? Muito interessante esse resultado aqui. E só um detalhe aqui, pessoal, observem a similaridade entre a força elétrica e a força gravitacional. Olha só como as fórmulas são parecidas. Mas uma diferença assim, entre elas, né, uma das principais é que a gravidade é sempre atrativa e a força elétrica não, pode ser repulsiva ou atrativa, certo? Pessoal, agora por último a questão de eletroscópio, certo? Bora aqui, ó. Um bastão de vidro é atritado com um tecido. Em seguida, o bastão é aproximado de um eletroscópio de folhas descarregado. As folhas separam-se. Letra A. Qual o sinal da carga elétrica adquirido pelo bastão? Letra B. Qual o sinal da carga das lâminas do eletroscópio? Letra C. A esfera do eletroscópio é então tocada pela mão do experimentador, logo após a mão é retirada, e o bastão afastado da esfera. No final, qual é o sinal da carga nas lâminas do eletroscópio? Então, bora lá, gente. Na letra A, ó, é muito simples. O cara vai atritar lá o bastão, né, com papel de seda, e aí o bastão é de vidro. Então você vai comparar vidro com seda. Você volta lá para a série triboelétrica para determinar, né, quando existe atrito entre corpos. E aí, ó, o corpo que está mais acima na tabela, ele vai ficar com carga positiva, e o que está mais abaixo vai ficar com carga negativa, certo? Você usa essa tabelazinha aqui quando você atrita corpos e você quer saber com que carga vai ficar cada um. Como o vidro está mais acima, ele vai ficar positivo, repetindo, e a seda, né, o papel ali, vai ficar negativo, o pano, né? Então, resposta, o bastão vai ficar com carga positiva. Letra B. Pessoal, quando você aproximar o bastão eletrizado positivamente lá do eletroscópio, o que vai acontecer? Repetindo, ó, a indução aqui na polarização de cargas. Se você aproxima, né, vai haver um rearranjo, aqui em cima vai ficar negativo, embaixo vai ficar positivo. Então, resposta, qual vai ser as cargas ali das folhas da lâmina? Positivo, ok? E por último, quando você tocar no eletroscópio, você vai fazer o aterramento. E como você mantém um bastão aqui perto, o que você está fazendo aqui no final das contas é uma eletrização por indução. De forma que o eletroscópio agora ele vai ficar carregado com cargas de sinal diferente do bastão que é positivo, certo? E aí, ó, ele vai ganhar elétrons através do seu corpo, né? E resposta, o eletroscópio vai ficar com carga negativa. Você eletrizou o eletroscópio através do método de indução, ok? Então, pessoal, é isso. Aula finalizada, graças a Deus. Deu muito trabalho para poder fazer essa aula, planejar e fazer os slides e tal. E pessoal, é isso. Quaisquer dúvidas, vocês anotam aí, refaçam essas questões, leiam o assunto lá o texto lá no livro, certo? E passem qualquer coisa e falem comigo, ok? E é isso aí. E até logo. Valeu, pessoal.